Rede Tchê de Comunicação. Alegrete, Rio Grande do Sul. Aos sábados pela Tia Alegrete, Cidade Rural, das 12 às 13 horas. O seu canal de informações sobre o setor primário e o desenvolvimento da região. Alegrete é Cidade Rural. Tem o oferecimento de TRR Caverá, Autopeça Cidade Alta, Esco GD e John Deere. Olá, boa tarde! Estamos dando início ao programa Cidade Rural. Deste sábado, 3 de outubro de 2020. Agora faz 15 graus na Praça Osvaldo Aranha, são 12 horas e 2 minutinhos. É uma satisfação estar conversando com a nossa agrosociedade de Alegrete e região. Eu sou a Cíntia Fragoso Ramos e estarei com você todos os sábados do meio-dia até a 1h da tarde. E hoje na técnica me acompanha Paulinho Camargo. Paulinho, tá frio, Paulinho? Paulinho, Cidade Rural tem a força de quem? Desde 1981, ao lado do produtor rural, o TRR Caverá fornece óleo diesel, graxas e lubrificantes direto na lavoura. Produtos com a qualidade de quem há tantas décadas aposta no desenvolvimento da região da fronteira oeste. Venha nos visitar na Avenida Assis Brasil, 2098, próximo ao Trevo. Solicite um orçamento ou faça seu pedido. Fones 3422-1717 e 99976-5048. TRR Caverá, em parceria com o Homem do Campo. Expo Inter Digital 2020. Visite essa importante feira do agronegócio sem sair de casa. Acesse conecta.deere.com.br ou fale com o time da Alvorada Sistemas Agrícolas e veja como acessar a plataforma John Deere Conecta. Preparamos muitas novidades para você. Pacotes de otimização para deixar o seu equipamento sempre pronto. Tratores linha 5000 com até R$5.000 de desconto. Pulverizadores Plá com condições imperdíveis. E muitas facilidades para você. Confira na Alvorada John Deere. Prezados clientes, a Esco GD está tomando as devidas precauções ao combate do Covid-19, podendo receber você em nosso escritório com todos os cuidados necessários. Ou também, se preferir, podemos conciliar contatos e reuniões via plataformas digitais. Escolha a sua mídia favorita e entre em contato conosco. contato@escogd.com.br, fones 5534270715 e 55984 63 63 62. Procura por peças de caminhão, caminhonetes nacionais e importadas? A Autopeça Cidade Alta é especialista neste segmento, com marcas conceituadas no mercado. Também possui em seu estoque peças elétricas, alternadores e motores de partida. Venha conhecer os nossos produtos e nossa experiência de 22 anos. Autopeça Cidade Alta fica na Avenida Assis Brasil, 2000. Fones 3422-5800, 3422-4029 e o WhatsApp 99973-1308.
Cidade Rural, são 12 horas e 6 minutinhos. Me acompanha hoje no estúdio Luiz Plastina Gomes, presidente do Sindicato Rural de Alegrete, também Gilberto Pileco, produtor rural e empreendedor. Boa tarde, senhores. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso Cidade Rural. Passa uma semana, mas sempre tem muita novidade, não é mesmo, Gilberto? Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, os ouvintes. Boa tarde, Plastina. Olha, é isso aí. Boa tarde, Cíntia, então, os ouvintes da Rádio Alegrete, né, Gilberto, né, estamos aí de novo, né? Vamos lá. O tempo não para. Não para. Tá sempre... Obrigado por senhor estar aqui conosco, né? Tá bom. A chuva aí não lhe impediu de outras tarefas. Senhor Luiz Plastina Gomes, o senhor e a sua diretoria terão este ano um outro desafio, que é fazer uma exposição de forma diferenciada, não tão diferente dos outros locais. Hoje está finalizando a Expo Digital lá em Esteio, né, que também teve vários desafios. E aqui em Alegrete, como é que está essa programação? Bom, a gente está sendo regidos ainda pela pandemia, né? Então, o mais importante existem duas coisas. Uma, a preservação, né, de saúde e respeito aos protocolos vigentes, e a outra é que a essencialidade do nosso trabalho, né, que a gente tem que seguir, né, o trabalho não para, né. Hoje nós já temos essa semana, encaminhamos já para a Secretaria da Saúde um pedido para que como os protocolos estão mudando agora, né? Essa semana parece que sai um novo protocolo do nosso prefeito, para a gente poder adequar os trabalhos que nós vamos poder fazer durante o período que a gente chama de exposição, que fatalmente a gente tinha que manter um planejamento e então muita coisa não vai acontecer, o que acontecia normalmente. Então, pelo menos essa parte essencial, que a venda de reprodutores, né, que precisa ser feita nessa época, vai ser feita. Vai ser feita nos mesmos moldes dos remates que vem sendo acontecendo no parque, né? Então a gente só está esperando o protocolo para organizar como é que vai ser a entrada das pessoas, né? Que número de pessoas, quais são as defesas que a gente vai fazer, mas basicamente vai ser o uso da máscara, talvez, né? Todos os cuidados, todas as exigências que eles fizerem, então, né? vai poder ter a presença do público. Vai de poder forma ter. restrita, Claro que mas... o número de pessoas, tudo vai ser controlado na portaria, uma entrada só, né? Mas na verdade o que vai acontecer vão ser três. Claro que o período da exposição ele é um período maior que esses 3 dias, né? Esses 3 dias que vai ser comandado pelo sindicato, vai ser nos mesmos moldes que sempre aconteceram, assim, os remates, né? A presença de máquinas e público está tudo descartado já, não há mais tempo nem hábil e nem a gente podia planejar uma coisa que não poderia acontecer. Mas pelo menos esse serviço essencial, que é a colocação dos reprodutores nos rebanhos, né, isso aí vai ter que acontecer, porque a gente não pode parar. Nós temos que aproveitar, né, o bom momento, né, da pecuária, né, que nós temos bons preços agora, e os preços ainda melhorando pela escassez de gado gordo e pela exportação que está acontecendo. Nós já temos hoje vamos dizer, a exportação de animais novos aí já chegando na casa de R$10, né? O boi se aproximando aos R$8, já deve chegar essa semana, né? Essa próxima. A vaca já se aproximando de R$7, né? Então esse momento econômico está sendo interessante, não só para a pecuária, mas como para a agricultura, né? De fixação de novos preços importantes para a nossa região, que seja... Hoje a gente tá sempre lembrando as pessoas, né, que alguns preços maiores desses produtos que são produzidos na nossa região são importantes que sejam fixados, porque essa é a possibilidade do desenvolvimento da nossa região, né? Ou seja, o arroz vem penando há muitos anos com preços abaixo de custo de produção, né? Então,
pagando o preço de ser o alimento mais barato que havia há pouco tempo atrás, né? Então hoje, se tu for relacionar esse preço de arroz de 20 e poucos reais o saco, né? Isso aí é importante que seja mantido. E na relação com outros produtos de consumo, ele é muito barato ainda. Ele pagava o preço de ser muito barato. E a pecuária também não era diferente. Nós passamos por anos difíceis, né? Com muito carrapato, clima proporcionando essa infestação, né? Clima úmido. Agora entrou num clima mais seco esse ano passado e com previsão para esse próximo ano, né? Mas voltando ao nosso assunto, nós temos uma vocação na nossa região aqui, que é a vocação de cria. E como o produto está sendo valorizado, isso se remete à nossa exposição, que é a transferência da semente, né? O touro que vai ser comercializado na exposição, e alguns ventres talvez, eles são as sementes, né? Que a pecuária, que é usada na pecuária. Eles são a semente, eles são a genética, Exatamente. Eles são tudo. Então essa semente é importante, nós somos produtores dessa semente também. Então é importante que as pessoas elas têm que repor os seus touros, têm que, né, e procurar o melhor cruzamento e etc e tal. Então isso aí vai estar à disposição nessa semana, de que vai ser do dia 15 a 17. Apesar que agora, dia 8, já existe um remate particular, né? Remate da Cabanha Santa Camila Próxima e quinta. Esperança, né? Já vai acontecer um primeiro remate. E já remate de touros. De touros e ventres, né? E a nossa exposição, ela vai ser, os remates vão ser dia 15, vão ser rematados na quinta-feira, Angus e Brancos. No dia 16, na sexta-feira, Charolês, Zebuínos e outros, né? E dia 17, no sábado, o Hereford e Brafro, né? Nós já temos algumas presenças já confirmadas, né? No Angus e Brancos, né? A Fazenda Santo Antão, da Palminha, e a Guarita, né? No dia 16, ali nós temos a Estância Sabrito, né? O Recidor Neles, né? Com Zebuínos. No dia 17, sábado, algumas confirmações já temos a São Manuel, Silêncio, a Escondida. Então, e as inscrições ainda estão abertas, né? Até a próxima semana, né? Então, já ainda estão abertas e a gente ainda está recebendo as inscrições, né? Alguns assuntos já foram tratados essa semana com os produtores, que como os julgamentos, não vão haver julgamentos como havia antes, né? Simplesmente vão ser colocados os animais, tudo tentando adequar a parte de saúde. Os animais vão a leilão à tarde, né? Desses 3 dias. De manhã eles já vão estar nos bretes e vai ser feita uma classificação com um técnico fornecido pelos criadores, né, de cada raça, e vai ser feita uma classificação, que essa classificação vai ser a entrada em remate, né? Então isso vai ser sempre feito na manhã para o remate da tarde, né? E na parte da manhã. Então, e aí fica fora a premiação, então. ele vai haver uma classificação. O sindicato está estudando até, vamos dizer, dentro dessa classificação, premiar os produtores. Né, que forem classificados nesse trabalho. Também foi tratado de condições de pagamentos, né? E ficou mais ou menos determinado o seguinte, né? Vão ser 3 condições de pagamento. O leilão vai acontecer em 16 parcelas, né? Sendo pagáveis 2 à vista, 2 em 30, 2 em 60 e as 10 mensalmente, em mensalidades consecutivas, 10 meses para pagar. Então, 16 parcelas. 16 parcelas. 2 e 2, que dão 6. E 10, uma por mês. 10, uma por mês. Também vai haver um prazo safra, né? Que são 2 à vista, 2 em 30 dias e o resto dia 3 de maio do próximo ano.
E também uma modalidade de pagamento à vista, que vai ser considerado até o dia 23 de outubro. Né? O remate de 15, 16, 17, dia 23 de outubro vai ser considerado ainda pagamento à vista com 6% de desconto. É importante salientar que as pessoas que usam financiamentos que se agilizem, né, com as entidades bancárias, né, as entidades creditícias, para conseguir os valores nesse período para gozar desse desconto. Agora, só para fazer uma pergunta, que com tudo isso que você falou anteriormente, o momento da pecuária, o momento que a gente está ultrapassando, com certeza vai ser um grande remate, uma grande procura, porque está sendo bastante procurado, né? É importante salientar que até a oferta não será muito volumosa, porque muitos produtores que ontem participaram da nossa reunião já estão comercializando os produtos em casa, né? Já tem alguns até com muito poucos produtores à disposição. Os nossos, esses que vão participar, tanto do remate particulares, esses anteriores à exposição, que vai ser o da Santa Camila e da Esperança, e como uso da exposição, estão se organizando, classificando, filmando os lotes, que em seguida já vão estar todos disponíveis nas redes. Eu já ia lhe perguntar, né? O pessoal vai poder também assistir online? Não, exatamente. O sindicato investiu no lance rural, né? Ele vai ser pela internet, né? O Facebook, pela internet, né? Até no telefone, né? Então as pessoas vão poder ir lá, escolher os seus touros e ir para casa e negociar de casa, né? Nesse sistema do lance rural, né? Que é internet, né? Então, esse sistema que vem acontecendo nos remates, né? Então, isso aí vai abrir então, uma possibilidade das pessoas de toda a região acessarem o remate. E como é que o produtor, falando mais de comportamental, vem se desafiando aí para fazer suas compras online? Isso eu acho que é uma das consequências, né, da pandemia, que fizeram a gente fazer a mudança. Isso eu acho que não volta mais atrás, né? Já comprou, Isso vai ser sempre online? Não comprei, mas já tentei. Por que aconteceu? Não, aconteceu que tá indo bem, o preço tá em alta, então a gente fica um pouco... Mas não tem diferença, a gente se acostuma rápido. Não, muitos pecuaristas, mas as mãos vão lá olhar, eu já presenciei vários, eles vão lá olham nos bretes e anotam e vão para casa, vão dar um lance de casa. Né? E outra coisa, a gente já visualmente já vinha sendo como é que é, mentalmente... se preparando para isso, porque canal do boi, canal rural já vinham acontecendo, outros, então a gente já estava bastante, não é uma coisa que surgiu e que é novidade. Então a novidade foi que tu tem que parar, não é mais aquela ir de lá olhar o bicho lá na mangueira e fazer. Então hoje esse sistema que a gente está, ele é um sistema duplo, né? Presencial e virtual. Né? E porque o virtual ele depende muito das informações que ele recebe, porque uma coisa tu comprar uma coisa sem olhar fisicamente, às vezes a câmera, né? Depende da posição. Então tu não consegue ter a real visualização, mas então informações importantes que, né, peso, idade do animal, o lote certo, a quantidade certa, o lote certo, quantidade certa, identificação correta. Então isso tudo é um trabalho que também tem que ser promovido para que a compra seja feita com mais certeza, né, com certeza de que tu tá comprando exatamente aquilo que tu tá enxergando. Para quem ligou o rádio agora, 12 horas e 20 minutos, estou conversando com o Luiz Plastina Gomes, presidente do Sindicato Rural de Alegrete, falando da nossa Expo virtual e presencial, não é mesmo, seu Luiz? Parabéns pelo desafio, não é mesmo, Gilberto? E também para a sua equipe, o Gilberto me acompanha no estúdio. Seu Luiz, vai ter algum seminário online, algum curso de alguma entidade parceira? Não, a gente está só esperando, a gente ainda tem alguns contatos
para ver se poderão ser feitos, né? Esperando o protocolo da prefeitura. Então nós temos aí uma semana para, junto com as entidades, para o que for possível, né? E o que for possível da gente organizar, vai ser organizado, né? Mas no momento são só as vendas de reprodutores que deverão acontecer. Se o protocolo permitir alguma presença de alguma empresa, né? Aí a gente vai solicitar e fazer a devida propaganda desses eventos, se porventura vierem a acontecer. O que acontece é assim, ó, a parte dos leilão, dos remates, como ela é tradicional e como é o momento e precisa acontecer, acontece tranquilamente. O que a gente vê de diferente é que por exemplo, o esteio era propagandeado, estava todo mundo... Houve muita mudança. Foi então, primeiro cancelado, depois foi aberto de novo. As pessoas se desmobilizam. Exatamente. Ficaram desmobilizadas. Então, o que aconteceu? Todo mundo, o Estado todo e o esteio mobilizava o Brasil. A gente tem contato, Argentina, né, Paraguai. Com algumas empresas que, se quiserem fazer as suas propagandas, por exemplo, de esteio, muitas empresas até aqui, vamos dizer, comercialização de máquina e tal, usaram o mesmo período para organizar suas promoções. Exato, aproveitaram. Então, isso aí pode acontecer, né? Nós vamos entrar em contato, dependendo do curso, que as empresas que quiserem lá fazer a sua propaganda, né, ou botarem seu banner, né, ou dependendo do protocolo que puder ser feito, a gente vai poder organizar. Mas tudo dentro dessa visão que a gente precisa preservar a saúde, né, e a essencialidade do nosso trabalho. Então, o que for essencial vai ser feito, o que não for essencial não será feito. Eu vejo assim, ó, por exemplo, aqueles que estão precisando comprar animal, eles estão mobilizados, eles estão atentos para comprar. Ou num remate ou no outro eles vão comprar. Agora, o demais fica tudo um pouco desmobilizado, um pouco fora do eixo. Por exemplo, assim, como eu vinha comentando, esteio movimentava todo. Era uma exposição internacional, né? Vinha argentino, vinha paraguaio, vinha todo mundo para ir para esteio. E esse ano não aconteceu nada disso, quer dizer, isso ficou parado, não girou, e aí não gira um monte de coisa, né? As pessoas a economia nesse momento de esteio parou. Não movimentou tudo que tinha que movimentar, porque desmobiliza. E nós temos que passar por isso e vamos ver como é que vai ser o ano que vem. Esse ano vai ter que ser assim, não tem como ser diferente, né, Plastina? Não tem como tu trazer, Cíntia, assim, vamos trazer palestras, vamos trazer... fica bastante complicado neste momento. Então é uma situação que vamos passar. E nos prepararmos para, se Deus quiser, no próximo ano, não é mesmo? Não, se Deus quiser. Aí vai vir todo mundo com gosto mais forte ainda de preparar. Com a valorização dos nossos produtos, se a gente entrar um próximo ano, né, virtuoso, assim como a gente espera, tudo é possível, a gente vai ter que, né, a técnica, a economia, né, tudo vai girar em torno, então, muito provavelmente, se não houver a pandemia, né, se nós tivermos uma vacina, né, a Federal Arroz já lançou a sua abertura da colheita, já vi que entregaram convite para a ministra Tereza Cristina, e falando nisso, Gilberto, isso já estava programado, né, lá para o mesmo local, né? No mesmo local, lá em Capão do Leão. Brapa, né? O que tu tens aí, Gilberto, essa semana que se movimentou até aproveitando, aí o nosso mercado, assim, aproveitar que o seu Plastina está aqui. Aproveitar o Plastina, mas assim, é isso que o Plastina vai ter grandes mudanças, assim. Deixa eu dizer uma coisa, assim, esta semana, dia 30/9, a Nacional da Agricultura de Estatística e Serviço Americana, a ANAS, lançou o relatório em 30/9. E é um relatório atual, é o momento que eles lançam, é nesta época. Este relatório deles diz o seguinte, que o estoque do milho americano diminuiu 10%, que o estoque da soja americana
diminuiu 42%. Que o estoque do trigo americano diminuiu 8%. Bom, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Este levantamento de estoque é o estoque, pessoal, da safra antiga. Então, quando vocês verem essa notícia, que a partir do dia 30/9 agora, que foi praticamente ontem, vocês ouvirem essa notícia, eu quero que vocês enxerguem o seguinte: este é um levantamento americano, eles chamam de estoque de grão antigo. É a safra passada. A safra deste ano que está acontecendo do milho, da soja, não é o estoque de encerramento do ano lá. Por quê? Porque o pessoal fica atento quanto isso. Realmente, então, o ano passado os estoques estariam mais baixos. Agora nós temos que ver o que vão colher de soja, que estão colhendo de soja esse ano, o que os Estados Unidos está colhendo de milho este ano. Para nós que nos interessa sabermos o estoque do arroz. O estoque do arroz é 37% menor. O estoque do arroz tem uma diferença. O estoque da soja, do milho e do trigo, ele é até 30/8. 1º de setembro para cá é novo. O estoque do arroz é até 30/7. 1º de agosto para cá é outra coisa. Então, 30/7, o estoque do arroz foi um dos estoques mais baixos dos últimos 10 anos nos Estados Unidos. 37 menor do que o ano passado, que 2019, mas ele ficou em 24.400.000 sacas americano de arroz. Em 2018 ele teve ali por 25, teve próximo disso, e 2014 ele esteve também num patamar muito próximo dos 25, 26 aí. Então, o que eu tenho que dizer para vocês? Pessoal, cuidado, que esse estoque é o de grãos antigos do ano passado. 1º de agosto para cá, os Estados Unidos estão colhendo a nova safra. Por que eu alerto isso? Eu alerto isso porque eu já aqui, Cíntia, nos outros programas, eu sempre mandei gravar um número, 220 milhões de sacos. Estavam até julho e até agosto que iam ser 216 milhões de sacos da colheita. Saiu junto agora o relatório dos Estados Unidos, vão colher, segundo eles, este mês, com certeza vai aparecer agora, 224 milhões de sacos. Quer dizer, vão colher esta safra, embora houve furacões, embora houve tempestades lá, vão colher acima da minha média que eu falava em 220. Por que eu alerto isso, pessoal? Eu alerto isso porque os Estados Unidos estão colhendo e então, como aqui no programa eu sempre falei que toda a colheita do Mercosul e a colheita americana, ela não tinha produto para se autossustentar. E que nós tínhamos que colher bem o ano passado aqui, que colhemos 11 milhões de toneladas, e que os Estados Unidos tinham que colher bem esse ano. E está colhendo bem, segundo os números deles. Então, passou um pouco aquela agonia para mim. Embora que quem lê essa notícia, que saiu dia 30/9, não vão levar 37% menos de estoque de arroz. Cuidado com esse número, que esse número já é antigo, para a gente analisar o futuro. Entendeu, Cíntia? Esse mais ou menos é o recado. Depois vamos ver como é que vai ser agora o relatório de outubro, que eles terminam a colheita deles lá, mas por enquanto não é. Por quê? Porque senão nós vamos turbinar o mercado para cima e não é o momento. Deixa eu dizer uma seguinte coisa para todo mundo entenderem o que eu estou falando. Em 2008, todo mundo sabe a crise do arroz e o preço do arroz que estourou para cima mundialmente. Só que o preço estourou para nós aqui no Brasil em 2008. O arroz no mundo começou a subir em 2007, um ano antes. 2009 já começou a cair. 2010 foi um preço baixo. Quer dizer, assim eu quero alertar o pessoal, cuidado que
a falta do produto, não digo a falta do produto, mas a situação de ter produção menor que o consumo já está passando. É isso que eu quero alertar o pessoal. Vai depender dessa safra agora que estão colhendo lá. E o pessoal não turbinar muito os nossos preços aqui. Claro que depende ainda de que nós plantar, se vai ter chuva, se não vai ter chuva. Mas, por meu ver, o estoque baixo já está passando. Certo, Cíntia? 12 horas 31 minutos, você está ouvindo Cidade Rural aqui na sua Tchê Alegrete. Luiz Plastina Gomes, presidente do Sindicato Rural de Alegrete, 15, 16 e 17, convite para os nossos produtores rurais e comunidade para mais uma expofeira. Qual é a edição dela mesmo? Me lembro, 70 e... Hã? 78ª. Paulinho Camargo, 78 edições. Muito obrigada, Paulinho, sempre atento. Bom, isso aí é muito importante, né? Como eu já tinha falado, né? Da gente buscar uma boa semente para a pecuária, né? Então elas vão estar à disposição. Além dessas condições de pagamento que eu falei, eu não falei nas comissões que são pagas pelos compradores e vendedores, mas serão as mesmas que sempre, as mesmas antigas, ou seja, 5% paga o comprador e 5% o vendedor, né? E assim que o pessoal, os produtores que vão ofertar tiverem as filmagens e como é que é a listagem, filmagem dos animais, eles vão sendo colocados nas nossas mídias, né? E sendo ficando ao dispor das pessoas, que até bem antes já poderão ir analisando os animais que vão ser ofertados. Muito obrigada pela sua participação. 12 horas 33 minutos. Parabéns mais uma vez para o senhor e sua diretoria. E depois o senhor pode passar mais informações, que teremos aí mais programa da semana que vem para divulgar um pouco mais. Obrigado, então. Um abraço para todos. Um abraço. Paulinho Camargo, vamos renovar aí os nossos comerciais. Procura por peças de caminhão, caminhonetes nacionais e importadas? A Autopeças Cidade Alta é especialista neste segmento, com marcas conceituadas no mercado. Também possui em seu estoque peças elétricas, alternadores e motores de partida. Venha conhecer os nossos produtos e nossa experiência de 22 anos. Autopeças Cidade Alta. Fica na Avenida Assis Brasil, 2000. Fones 3422-5800, 3422-4029 e o WhatsApp 99973-1308. Prezados clientes, a ESCO-GD está tomando as devidas precauções ao combate do Covid-19, podendo receber você em nosso escritório com todos os cuidados necessários. Ou também, se preferir, podemos conciliar contatos e reuniões via plataformas digitais. Escolha a sua mídia favorita e entre em contato conosco. contato@escogd.com.br, fones 5534270715 e 55984 636362. Expo Inter Digital 2020. Visite essa importante feira do agronegócio sem sair de casa. Acesse conecta.deere.com.br ou fale com o time da Alvorada Sistemas Agrícolas e veja como acessar a plataforma John Deere Conecta. Preparamos muitas novidades para você. Pacotes de otimização para deixar o seu equipamento sempre pronto. Tratores linha 5000 com até R$5.000 de desconto. Pulverizadores Plá com condições imperdíveis. E muitas facilidades para você. Confira na Alvorada John Deere. Desde 1981, ao lado do produtor rural, o TRR Caberá fornece óleo diesel, graxas e lubrificantes direto na lavoura. Produtos com a qualidade de quem há tantas décadas aposta no desenvolvimento da região da fronteira oeste. Venha nos visitar na Avenida Assis Brasil, 2098, próximo ao Trevo. Solicite um orçamento ou faça seu pedido. Fones 3422-1717 e 99976-5048. TRR Caberá, em parceria com o Homem do Campo. Cidade Rural, 12 horas e 35 minutos.
Está aqui no estúdio comigo ainda Gilberto Pileco, produtor rural e empreendedor, seu Luiz Plastina Gomes, que também nos acompanha. E instantinhos nós estaremos aí com mais um empreendedor do nosso município, hoje uma empreendedora do ramo da barbearia. Antes de conversarmos com ela, Gilberto, tu tem mais alguma coisa do arroz aí pra gente dar um toque especial, produtor plantando, né? Seu Luiz Plastina plantando também, daqui a pouco segue rumo às campanhas, seu Luiz? Cíntia, assim, ó, o arroz nós precisamos colher bem. Nós precisamos plantar o que nós temos que plantar e colher bem, porque a oferta perante a demanda, ela está muito ajustada, vamos dizer assim. Então nós precisamos plantar, nós precisamos produzir, nós não devemos, neste momento, turbinar mais o mercado, porque ele não tem mais muita coisa que nos dá. Ele chegou num preço, né, Plastina, que o preço está bom, assim como a pecuária também está chegando no seu top. Nós vamos pagar um pouco mais caro o preço do arroz, nós vamos pagar um pouco mais caro o preço da carne, porque nós ficamos 10, 12 anos trabalhando nos limites, com um pouco de prejuízo, um pouco assumindo passivo, nós temos os passivos para pagar, todo o agronegócio tem isto, então é isso que dá. Para você ter uma ideia, Cíntia, quando eu falei do estoque do arroz nos Estados Unidos, para o pessoal entender, em 1º de agosto de 2019, o estoque em sacas de arroz lá nos Estados Unidos era 38,5 milhões de estoque. E este ano ficou em 24,4. Por isso, 37% menor. Então, realmente, está tudo muito ajustado. Nós temos que fazer o dever de casa, que é o produtor sempre soube fazer, de produzir. Só que a gente também depende de clima. Por exemplo, agora depende de chuva. Essa mudança de clima que que deu essa semana aqui, virou em viração de frio. Não veio chuva, precisava ter vindo chuva. Semana que vem vai ter outra movimentação, vamos ver se vem chuva. E depois vai ficar crítico a situação, porque nós estamos em laninha, né? Então, se espera que se produza bem arroz. É o que nós temos que esperar e o que nós temos que acontecer. E o arroz vai ficar nessa valorização por enquanto. Não tem, embora os Estados Unidos colhendo bastante. A minha preocupação era uma, Cíntia. Era que agora precisava vir arroz dos Estados Unidos para o Brasil e em abril nós mandar arroz para eles. Pela produção americana, que está sendo cogitado que este mês, o que aumentou de 216 milhões de sacos para 224 milhões de sacos lá? Aumentou que foram fazer um levantamento, Plastina, e eu não sabia. Me decepcionei com os institutos americanos, são igual aos nossos. Eles são igual aos nossos, têm os mesmos erros. E a pesquisa é muito... não é uma coisa muito certa, não. Falando nisso, só para dizer, descobriram lá agora no último levantamento que tem em torno de 40 mil hectares a mais de planta nos Estados Unidos. Por isso que vai aumentar a produção. Faz tempo que a gente não conversa com técnicos do IRGA lá em Porto Alegre, até para saber como é que está o trabalho do Instituto, né? Foi bom tu tocar nisso. Nós temos que... Essa época porque é bom chamar. O Instituto Rio Grande do Arroz, é o que dá o subsídio para vocês. Deixa eu dizer o seguinte, me orgulhei essa semana, até foi bom tu tocar. Eu até essa semana pensei nisso. Como o nosso Instituto do IRGA, o nosso Instituto IRGA ainda... ele tem uma boa pesquisa, nós somos número 1 em muita coisa no Brasil. Perante os Estados Unidos tem 4, 5 entidades. Tem a FAS, tem a NAS, tem um monte de entidades, universidades, extensionistas que fazem levantamento e são primeiro mundo, e a gente pensa que os números deles fecham. Não fecham, igual os nossos aqui. Muitas vezes a gente tem que ver de um instituto, de outro instituto e fazer uma média.
Então, é isso que nós temos. Conversar com o seu Ivo Melo, se ele estiver nos ouvindo, é o diretor técnico do Instituto Rio Grandense do Arroz, para vir aqui conversar conosco, né, e dar esses subsídios. E o produtor está animado agora, Gilberto Plantano? Como é que está? Não, o produtor todo. Como é que o produtor está? O produtor está animado com o futuro. Pensando, porque o produtor sempre acreditou, né, Plastino, que o ano que vem vai ser melhor, que o ano que vem vai resolver os problemas. A gente sempre tem a esperança do ano que vem. Em tudo é isso, nos negócios também, como empresa também, a gente sempre tem uma grande esperança como ser humano no futuro. O produtor está animado, está esperando o futuro, só que é o seguinte, o produtor, muitos estão tristes porque não aproveitaram esse preço. Venderam arroz a 47, a 45, a 60. Conheço pessoas da fronteira que venderam todo o arroz dele da safra a R$60, quando bateu 60. Vendia a 53. A gente ficava naquela agonia, então o produtor em si, ele não se capitalizou com esse preço. O intermediário, sei lá, como é que é, os agentes comerciais que tiveram grandes lucratividade. O produtor realmente está esperando para o ano que vem. Está com agonia, está faceiro, contente, esperando. A esperança sempre, quando a gente renova as esperanças, dá uma nova energia para todo mundo. Mas estamos nisso, a maioria do produtor está nisso. Tá, vamos dizer assim, com uma energia boa, numa esperança de que plante, que colhe, por isso que precisa. E que o preço se mantenha. E eu aqui tenho dito no programa muitas vezes que nós vamos ter um preço médio bom para os próximos 4, 5 anos. E espero que seja assim também, né, Cíntia? Gilberto, tem uma dúvida que semana passada eu não fiz. Como é que fica essa questão do preço mínimo do arroz? Me embananei, não entendi agora. Cíntia, o preço mínimo do arroz sempre foi para referência. O preço mínimo do arroz. Qual a quem essa referência, então? Para quanto? 30 e quantos? Teve um bom período que ele foi referência para ele sempre foi preço mínimo, nunca ele foi válido. Na verdade, ele foi criado, era preço mínimo era o preço mínimo não é de referência, era o preço mínimo de garantia. Ou seja, ele serviria para que, se o preço baixasse desse valor referência, do preço de custo, né, o produtor conseguiria acessar alguns seguros, né, ou seja, para não ter o prejuízo, né? Isso aí nunca funcionou para o lado do produtor. Seria um preço mínimo de referência, vamos dizer assim, para que o produtor não vendesse abaixo. Abaixo disso, o produtor não ia vender, o produtor ia no banco, ia receber, sei lá, um seguro, uma coisa, que nunca receberam. Então, outra coisa. E aí, funciona, então. Não funcionou. E aí, na década do Fernando Henrique para cá, daquela vez que quebrou a agricultura, quebrou o arroz, principalmente. Cíntia, nós tivemos o seguinte, a lavoura de arroz, para o pessoal entender, ela construiu essa fronteira toda. Vamos falar aqui na fronteira oeste. A lavoura de arroz junto com a pecuária, que nós tínhamos arroz e pecuária, foi feito as estradas, foi feito as pontes, nesses caminhos todos, foi feito toda a eletrificação rural, foi feito barragens, foi feito todas essas águas, esse manancial de águas que nós temos, foi a lavoura de arroz que fez. E aí, por exemplo, assim, a energia elétrica, quem pagou para puxar a energia elétrica foi a fazenda, a pecuária e a lavoura de arroz. E nós, depois de 20 anos, íamos receber de volta isso do governo, Cíntia. Nós pagamos para ir à eletrificação rural lá, que saiu caro na época, e depois, em 20 anos, nós íamos acessar, que o governo ia nos devolver. O que aconteceu? Veio o plano cruzado, plano Bresser 1, 2, plano Collor, plano não sei o quê, e toda a década de 80, até o plano real, veio um plano atrás do outro, e nós perdemos o nosso valor. A lavoura de arroz perdeu, muitas gente pararam, quebraram, venderam seus negócios para outros, entraram outros. E
E neste momento houve um endividamento que foi feito a tal de securitização. Quando fizeram essa securitização, foi vinculada ao preço mínimo os pagamentos. Então não houve interesse de reajuste do preço mínimo, lembra? Foi isso, né, Plastina? Aí como é que eu vou dizer assim, a securitização de 10 anos, 15 anos, 20 anos que foi feita na época, ela foi vinculada ao aumento do preço mínimo. Então, o preço mínimo também ficou sem garantia, ficou ali, ficou parado e, na verdade, nunca funcionou o preço de garantia. A gente fazia movimentos desde 83, 84, movimentos de tratoraços, caminhonaços que foi feito, sempre foi pedido que valesse a garantia do preço mínimo para o produtor. Não vender abaixo daquele preço, mas isso nunca aconteceu. Sempre valeu a oferta e a demanda. Para te ter uma ideia, o preço hoje, vamos dizer, o que a gente considera que deveria ser o preço mínimo, seria o preço de custo, né? De custo total do arroz, que está próximo de R$50, ou querendo cruzar já. E quanto é que está o preço mínimo hoje? 36, 37 é. 30 então, e bem pouco. Ele hoje só baliza financiamentos, etc. E tal, né? Só que isso aí nos prejudica. Porque quando tu faz um financiamento, tu vai ter que deixar um produto em garantia. O que ele é usado, além do a mais, de 25% a mais do valor que tu tem que botar, ele é considerado o preço mínimo ainda. 12 horas e 47 minutos. Cíntia, assim, a gente vai lá e pega um EGF, para o pessoal entender. Um EGF de, vamos supor, pega 100 mil de EGF. Tu deixa o arroz em garantia ao preço de 35. Certo? O saco. Então, tu vai deixar lá, vamos supor assim, 3.500 sacos em garantia. Vamos supor. Mais 25% em cima. Quer dizer, 3.500 não, tu vai deixar o arroz a R$35 em garantia, mais 25%. Só que como o preço está 80, quer dizer, tu tem que deixar 3 vezes o arroz em garantia. Então, para isso serve, para o banco, para uma garantia para o banco, porque aí o credor que recebe o arroz pelo preço mínimo sabe que nunca ele vai perder, porque pode cobrar juro, pode cobrar, porque sempre vai ter a diferença do dobro do preço. Então, mais ou menos isso. Vamos mudar a pauta agora, conversar com a Patrícia Andrade da Silva, nossa convidada e empreendedora deste sábado no nosso Cidade Rural. Patrícia, muito obrigada por estar aqui conosco, para falarmos sobre empreendedorismo. A Patrícia é a Tita, para quem não conhece, né? Ali da barbearia, aqui na rua Venâncio Aires. Eu conheci a Tita, acho que foi num evento, não é mesmo, Tita? Eu conheci a Tita no evento, também foi minha aluna, a Tita. E a Tita, ela tem uma história muito interessante, Gilberto, seu Luiz. Ela é case do Sebrae, do nosso Alegrete, do Sebrae Gaúcho. A Tita conversou com muitos instrutores, não é mesmo? Tita faz uns 2, 3 anos isso, onde ela contou como ela venceu várias barreiras. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde aos convidados desta tarde, aos nossos ouvintes. Estou muito grata pelo convite e também muito feliz porque este ano de 2010, em meio à pandemia, nós completamos, então, 10 anos de experiência na área da barbearia. Olha só. E hoje, como barbeira do nosso Alegrete, eu me sinto muito honrada de estar aqui para compartilhar um pouco dessa experiência. Tu foi uma das primeiras barbeiras aqui no Alegrete, Tita? Isso, com o nome Barbearia da Tita. E agora, nesse ano, nós modificamos o nosso nome para Barber Tree. E nós temos também o maior prazer de ter, né, esse novo nome. Esse novo nome, isso. E com essa experiência de uma das primeiras barbeiras, sim. Como é que tu começou, Tita? Como é que tu te interessou por este mundo?
Eu comecei desde da minha adolescência, quando eu tinha 14, 15 anos, fazendo cursos aqui mesmo no nosso Alegrete. Olha que interessante. Aonde Isso. tu fazia, Tita? Eu comecei no Neita Ramos, isso, depois comecei a fazer outros cursos fora, em Porto Alegre, Santa Maria, São Paulo, e assim por diante. E quais foram assim, os teus maiores desafios, né, neste teu segmento? Primeiramente, é conquistar o teu cliente e manter o cliente. E meu maior desafio foi manter essa clientela durante esse tempo, com bastante qualidade, com bastante competência, e acredito que buscar essa competência, sim, foi meu maior desafio. Não ficar sempre com a mesma informação, mas buscar informação para criar novas estratégias e não ficar sempre da mesma forma. Como é que tu buscou o Sebrae? Por qual motivo tu buscou o Sebrae? Bom, o Sebrae é uma instituição muito importante que ajuda muitos empreendedores e eu busquei para que eu pudesse ter mais, vamos dizer assim, mais conhecimento, isso. E conseguir também outras formações também de outros cursos. E eu busquei o Sebrae para que eu pudesse melhorar o atendimento ao público também e ter também mais parceiros também na barbearia. Qual o teu diferencial, Tita? Hoje o meu diferencial é atender o público masculino sendo uma mulher e atender crianças, atender bebês. Hoje o meu diferencial está na área das crianças. Nós estamos com bastante bebês, bastante crianças. O que tu faz de diferente? Às vezes eu vejo umas postagens que as crianças estão brincando e a Tita tá ali cortando. Imagina, é um desafio, né, Isso. Tita, para... Agora, em meio à pandemia, nós criamos a Pipocas Car e criamos também o atendimento delivery. Também nós estamos indo na casa dos clientes e trazendo, assim, qualidade também do nosso atendimento até a casa. Tu já falou que esse ano de 2020 está completando 10 anos. Quais foram os principais desafios deste ano com a pandemia? Como é que foi o teu movimento? O que tu fez de diferencial para chamar... Porque a gente teve uns dias que paramos, todos, né, no comércio. Como é que foi para ti isso e para tua equipe? Bom, nós tivemos que enfrentar o fechamento, né, das barbearias e nós, fechando também, nós nos vimos preocupados com como seria alguns meses daqui para frente e nós vimos que a preocupação ela tem que ficar de lado e que a gente precisa agir no meio da crise, no meio da pandemia. E nós nos vimos esperando uma resposta de abertura. E como todos sabem, nós estamos hoje na parte de serviços essenciais e nós contamos também com a nossa clientela fixa, que também com esse atendimento delivery nos chamaram e a gente não deixou de atender os clientes tanto na casa, né? Tita, bom, o seguinte, nós te convidamos aí, a Cíntia te convidou para participar, porque nós estamos com um quadro, já faz uns quantas semanas aqui, sobre Plastina. Nós nos damos conta que quem vai reconstruir o Alegrete pós-pandemia são os empreendedores. E é através dos empreendedores que foi. E você foi uma empreendedora, não hoje, você foi uma empreendedora há 10 anos que decidiu como mulher, na época não tinha barbeira mulher, pelo menos eu não lembro disso, não sei, acho que não tinha. E você fez uma barbearia para atender só masculino, homem. Isso foi um grande desafio para ti, não foi? Foi até hoje, continua sendo. Tá, ainda hoje continua sendo. Exatamente. Então, maior do que a pandemia. Maior que a pandemia. Esse é um desafio maior. Então, é essa provocação que nós estamos, né, Cíntia, provocando as pessoas para começarem agora, depois de pandemia, porque quem vai desenvolver esse Alegrete são os empreendedores. Não adianta nós sonhar que o futuro prefeito vai fazer alguma coisa, que o futuro deputado, que o futuro senador, não. Nós é que vamos fazer por nós mesmos. As pessoas. As pessoas, e principalmente o agro não parou. E principalmente o agro vindo, o arroz valendo, a pecuária valendo, que o Plastina falou aqui antes, nós damos esta volta. Então, eu quero te dar os parabéns, Tita. Muito obrigado. Pelo teu empreendedorismo lá atrás e que você ainda está empreendendo. E eu quero que você deixe qual é o recado para quem está começando hoje.
Eu acredito que foco, persistência e tomar as decisões certas no momento em que precisa ser tomadas decisões, não ficar parado e agir. Eu deixo assim que, primeiramente, a pessoa precisa saber onde ela quer chegar, porque quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar basta. Então, foco, persistência... Alice no País das Maravilhas. É isso. E agir. Gostei de uma coisa que tu iniciou lá no... Jim Burton. A gente tem que agir. No momento da pandemia, você paga aluguel ali no seu... Pagamos aluguel ainda. A agonia que você deve ter tem que correr atrás de pagar passado, aluguel. a agonia que você deve ter passado, e todos os comerciantes e todos os empreendedores devem ter passado naquele momento da pandemia, que fecha tudo e você se lembra que tem que ter os compromissos e que no final do mês tem o aluguel. Por isso que eu aconselho todos a fazerem uma reserva de emergência. Porque nós, com reserva de emergência, podemos passar por problemas como esse. Isso mesmo. Muito Tita, bem. mais uma pergunta. É importantíssimo mesmo, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Como é que foi essa tua troca de marca, de gestão de marca? Só diz aí o porquê. O motivo é exatamente o empreendedorismo, Cíntia. Porque um empreendedor, ele precisa ser inovador. E com essa quantidade de barbeiros que nós temos hoje no Brasil, e está crescendo agora no estado e na nossa cidade, quanto mais barbearias, maior a procura. Então, o que nós temos que fazer? Nos inovar. Então, eu resolvi trocar o nome para que nós pudéssemos dar mais um passo à frente e não ficarmos como sempre fomos, né? Sempre da mesma maneira, mas mudarmos, nos inovarmos ao que está vindo. Muito obrigada, Tita, pela tua participação. Olha aqui, ó, o pessoal ali, o Fabriciano e a Leila, ali da sorveteria aqui Morango, te parabenizando aqui. Ouvintes do nosso Cidade Rural, um abraço para vocês. Um abraço também para o seu Arsênio Simões e a dona Cecília, que estão sempre ligados, Gilberto, aqui no nosso Cidade Rural. Vou agradecer a presença do seu Luiz Plastina Gomes. Agradecer a tua presença, Gilberto. Mais um recadinho? Um minutinho. Não, é só dizer pro não pessoal... Não tem hoje, João Ulisses Souza. Olha, milagre de seu Paulinho. 4 minutos, viu? Estão tomando 4 minutos. Nós sempre passamos logo, viu? 4 Olha, Tita, hoje nós estamos... Não, olha, o meu falar ali, ó, seu Lisa. Só um pouquinho, eu quero parabenizar a Tita pela sua atuação, né? E dizer que esse empreendedorismo é o teu preparo que resultou de tu não poder tu não parar, certo? Então, vou dizer, o delivery, quando tu buscou aquilo que tu precisavas. Mas dentro da tua exposição, o mais importante é quando tu falasse na reserva, né? Essa reserva, para o empreendedor, se ele tem reserva, ele vai trabalhar para ele não vai trabalhar para banco, ele não vai trabalhar para o sujeito que vai emprestar algum recurso para ele, ou para outras empresas, ou para fornecedores que ficam emprestados. Então, ele trabalha para ele. E aí ele tem os pés no chão. Isso aí a gente tem que estar toda hora lembrando, né? Vamos trabalhar com os pés no chão. Tita, nós vamos te trazer outro dia aí, Cíntia, para conversar mais. Ela tem uma boa história, tem um bom conhecimento e tem muito que ensinar também para todos nós. Mas ela tem um projeto bem grande para jovens, né? Depois tu vem aqui, nós vamos falar. Vamos então, finalizar então, Gilberto. 12h59. Muito obrigada pela audiência de todos os senhores e as senhoras. Tenham um excelente final de semana. Mensageiro Rural chegando na área com o seu João Ulisses Souza. Obrigada, Paulinho. Um abraço. Vamos tirar uma foto. ZYK 210. Notícia, informação, música, entretenimento. 5.000 watts de potência em amplitude modulada. Rádio T Alegrete. Alegrete, Rio Grande do Sul, Brasil. Continue ligado, vem aí a próxima atração.
Quando se aproxima a hora do chasque, do aviso, da informação e da música da nossa gente. A gauchada se achega para perto do rádio, nos galpões dos ranchos de toda a nossa pampa, para ouvir pela Rádio Alegrete, Rede T de Comunicação.